Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, falar sobre função C, uma das queridinhas do Excel. Vamos trazer um exemplo aqui, função C na folha de pagamento. Olha que especial. Um exemplo um pouco mais avançado vai testar algumas habilidades suas. Primeiro, seu conhecimento na função C. Segundo, sua capacidade de leitura de fórmulas, porque a fórmula vai acabar ficando grande. E depois seu conhecimento em referências, fixação de células da forma correta. Então é um exemplo muito especial. Eu recomendo que você baixe essa planilha aqui na descrição, tente fazer sozinho, depois acompanhe o nosso vídeo, caso você tenha problemas, que é um teste bem especial sobre função C. Antes de começar, te convido, obviamente, a descer aqui na descrição e baixar essa planilha e muitas outras para você praticar Excel, que é isso que faz a diferença. E a outra coisa importante é ir até o nosso site e conhecer os nossos cursos online disponíveis. São 9 cursos, mais de 500 alunos matriculados, ótimas classificações e todos na plataforma Udemy, uma das maiores do mercado. E agora, sem enrolação, vamos brincar, vamos praticar a função C? Bora para a tela. Eu trabalhei muito tempo na área financeira, especificamente em controladoria, e costumava achar que eu manjava tudo de funções e de repente surgiu um problema novo. A cada mudança de área, processos, atividades diferentes e você tinha que aprender outras formas de fazer a função que você achava que conhecia. Então isso é muito especial, é muito abrangente o Excel e temos aqui um exemplo diferente para você testar o seu conhecimento. Esse é o segredo. Saia da sua zona de conforto e teste exemplos diferentes de outras áreas, de outros segmentos, e isso vai fazer você dominar e resolver mais e mais problemas com o Excel. Nosso exemplo aqui de hoje é simples, porém vamos ter que fazer uma fórmula bem organizadinha, gente. Olha só, temos aqui, eu vou diminuir um pouco a tela para a gente enxergar o todo, né? Então nós temos, eu vou marcar aqui com o nosso retângulo, nós temos a base de cálculo aqui do INSS, e temos que calcular o INSS com base no salário da pessoa. Depois nós temos a base do IRRF e temos que calcular aqui o IRRF de cada funcionário. Por quê, gente? Porque depende do salário da pessoa. Nós temos aqui os funcionários, temos o salário base e essa diferença de salário vai impactar. Vai ter o INSS e o IR maior ou menor. Então nós temos que fazer o quê? Várias funções Cs considerando o salário de cada funcionário. Bem interessante, não é? Parece complicado, mas você vai fazer uma vez e depois colar. O grande detalhe é que nós temos não só construir a fórmula, como fixar as células corretamente, para aí então colar em massa e ser bastante produtivo. Vou tirar aqui minhas marcações, vou aumentar para a gente fazer primeiro aqui, gente, a base do INSS. Então nós temos aqui o range de salário, é uma base já um pouco antiga, os números são fictícios, o que importa aqui é a aplicação da função C, ok, gente? Então vamos lá. O que nós temos que fazer aqui primeiro? Nós vamos fazer primeiro a fórmula do INSS. Então nós temos que, de acordo com o salário do funcionário, nós temos que calcular aqui qual o percentual. Tá vendo aqui, ó, na alíquota, 7,65, 8,65, que nós vamos fazer agora. Eu vou ampliar aqui um pouquinho e podemos começar a nossa fórmula igual a C. Olha só, gente, se o salário desse funcionário menor ou igual a 468,47, então eu vou pegar o salário do funcionário vezes a primeira alíquota deste valor. Entendeu? Essa foi a primeira função C. E nós vamos agora aninhar várias funções C para completar todas as linhas que nós temos ali, as possibilidades. Então vou pôr ponto e vírgula e já inicio mais uma função C. Próximo passo, C, mais uma função C. O salário do mesmo funcionário, né, menor ou igual a 600, então eu vou fazer o quê? Eu pego o salário do funcionário vezes a segunda alíquota de 8,65. Mesma coisa, gente, ponto e vírgula e continuo aninhando. Próxima função C, abro parênteses, se o salário do funcionário menor ou igual 780,78, então eu pego o salário do mesmo funcionário, 700, vezes a terceira alíquota de 9, ponto e vírgula, mais uma função C, gente. C, o salário da Adriana Gomes aqui, menor ou igual
a essa quarta alíquota de R$ 1.561,56, então eu vou pegar o salário vezes, olha só, a alíquota de 11%. E aí, gente, o que eu faço? Na última condição, eu vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar o senão, né? Perceba aqui na função, vou ampliar para você ver, que ele habilita o se falso. Então eu posso completar toda a minha função se falso. Se falso, ou seja, se ele não for menor do que 11, atribuir a cada uma dessas alíquotas, o contrário disso vai ser maior. Então nós vamos calcular 11%. Então, se falso, eu já vou direto, vou pegar o salário base aqui do meu funcionário vezes a última alíquota, que é a maior de todas. É o que a nossa tabelinha ali está dizendo. Eu vou fechar parênteses. E olha só, gente, isso aqui é interessante. Eu posso dar o Enter, que o Excel vai fechar sozinho para mim, porque eu tenho que colocar alguns parênteses aqui, respeitar cada função C. Ou eu posso fazer algo muito especial. Se você conhece as funções, você pode ir colocando parênteses até ficar branco. Olha só, ficou branco, eu dou Enter, eu sei que eu coloquei todos os parênteses. E olha que especial. Agora nós temos aqui o valor 63. Então o salário do funcionário é 700, né? E sendo 700, ele pega essa terceira linha aqui, ó, de 600 a 780. Então ele calculou por 9%. Gente, olha que especial, temos a conta pronta. Agora tem uma dica muito importante. Se eu simplesmente colar isso aqui para todas as linhas, vai dar um problemão, né, gente? Olha isso, que problemão. Por quê? Eu não fixei as células corretamente. É outra coisa que eu preciso dominar em funções. Eu vou colocar um vídeo aqui em cima, ó, caso você não seja mestre em referências, é muito importante você dominar a referência. Eu vou voltar aqui, e aqui eu tenho algumas dicas especiais. Você posiciona o cursor aqui na fórmula que você acabou de fazer, pressiona F2, assim você vai enxergar as cores. Tá vendo aqui, gente? As cores. Olha só a dica, gente. Perceba que a gente enxerga as cores aqui também. E aí, olhando aqui a nossa fórmula, tudo que é 25, ou seja, o que está aqui no salário base, quando eu colar, ele pode descer, não é isso? Então eu posso deixar essa referência relativa, ou seja, solta, não preciso fazer nada no 25. E tudo que for nessa numeração aqui, ó, de 11 até 15, eu tenho que fixar. Ela precisa ser absoluta, não pode se mover, tem que ficar presa aqui nessa tabelinha. Então nós vamos fazer o que, gente? Eu venho aqui na minha fórmula, lembra que nós mapeamos? Tudo que for 25, eu não preciso mexer, eu posso deixar a referência relativa. E tudo que for de 11 a 15, eu posso fixar. Então olha só, gente, D11, olha que dica, D11, E11, eu vou dando um F4, D12, E12, D13, E13, D14, E14 e E14 novamente, eu tenho que dar um F4 e fixar. Dessa forma, gente, o que eu faço? Eu dou o Enter e agora será que eu posso colar? Eu posso colar sem dó, desde que eu não tenha errado nada, não é isso? E então o meu cálculo está feito corretamente. Agora eu preciso fazer a mesma coisa, gente, aqui no IR. Porém, nós temos um detalhe a mais. Além de calcular a alíquota, eu tenho que deduzir um valor. Então, quando o salário do funcionário se enquadrar na alíquota, ele tem que deduzir mais um valor aqui. Então, um detalhe a mais para a nossa função C. É bem parecido com a primeira, a gente só precisa incluir uma subtração. Então, vamos construir essa parte agora. Igual a C. O salário do funcionário menor ou igual a 1,058, então o salário do funcionário vezes o que, gente? A alíquota, que nesse caso é zero. Se o cara ganhar até 1.058, ele não vai ter alíquota, né, do IR. E também não tem que deduzir nada. Mas nesse caso eu ainda vou colocar menos o valor de dedução, ok? Ponto e vírgula. Se, mais uma vez, se o salário desse funcionário menor ou igual a segundo valor aqui, até 2015, então eu vou pegar o salário do funcionário vezes a segunda alíquota, onde está o range ali do salário, menos, olha só, gente, menos os 158, ok? Ponto e vírgula, e agora eu posso finalizar a função como eu finalizei a primeira, ou seja, se ele não atender ao critério 1, critério 2, o contrário disso ele vai calcular por 27,5%, não é isso? Então eu faço o quê? Contrário de tudo isso, perceba que a função está me pedindo aqui o valor ser falso, eu vou colocar então o valor do funcionário vezes 27%, que é o contrário de tudo isso.
menos a dedução de 423,08. E é a mesma coisa, gente. 1, 2, olha lá, ficou branco, eu posso fechar os meus parênteses. Olha que interessante. Como o salário não atinge, não teve IR aqui nesse caso. E aí eu vou dar o F2, mesma coisa. Se eu colar essa fórmula sem olhar para baixo, vai dar um problema. Por quê? Todas essas células aqui vão descer e elas não podem. Só pode descer o salário aqui do funcionário, que ele vai comparando outros funcionários. Perfeito. Então, a mesma dica, dou F2, enxergo aqui na minha função as fórmulas, né? E aí eu vou analisar. Tudo que estiver colorido ou tudo que estiver no range de 19 a 21, tá vendo aqui? 19 a 21, eu posso fixar e deixar com referência absoluta. Então vamos lá, E25 fica, 19 eu vou fixar, 19 fixar, 19 fixar, D20 vou fixar, E20 também um F4, F20 também que é a dedução, E21, F21. Olha só, gente, se eu não fiz nada errado, eu posso colar tranquilamente. O que vai acontecer? Meus cálculos feitos com precisão. Ou seja, se eu tivesse 1.000, 2.000, 5.000 lançamentos, bastaria colar e veja que de forma bem rápida a gente teria resolvido o problema. Então perceba aqui nesse segundo exemplo que os salários abaixo, né, de 1.058 não possuem nem o valor aqui do IRRF, acima de 1.058 ele vai calculando de acordo com o range do salário e também aplica a dedução que nós temos aqui no exemplo. Então aí, um exemplo bem interessante para você praticar, testar o seu conhecimento em função C. Como eu disse no início, ele testa seu conhecimento na função, sua possibilidade de leitura por ser uma fórmula grande e também o conhecimento em fixação de células, referências, que é fundamental para quem gosta e precisa utilizar o Excel. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.